Play 9, ela vem de uma experiência de criação de conteúdo que ela é única no Brasil. Então, o que a gente pôde falar justamente do C de conteúdo, a linha do tempo de como ele foi construído no ambiente digital no Brasil e o que a gente vislumbra pro futuro, né? Pro futuro breve, de fato, do conteúdo digital. Então, poder falar sobre isso, poder trazer as nossas perspectivas e as nossas experiências foi incrível. E eu senti que a plateia estava muito conectada com a gente, eu fiquei muito feliz. O que você está fazendo hoje para garantir o seu amanhã? No mundo onde robôs realizam cirurgias, pilotam e compõem, a criatividade vai ser o grande diferencial. Vem aí o Rio2C, o maior encontro de criatividade da América Latina. Conteúdo, negócios, networking e entretenimento. Tô aqui, eu sou a Valentina Bandeira e eu estou ao lado do rei dos shorts do Brasil, Jusnato. Esse moleque aqui. Gente, pelo amor de Deus, né? Palminha pro homem. Assim eu choro, gente, calma aí. Gigante. Como é que vocês estão, gente? Tudo bem? Eu vou enaltecer, sim, esse moleque brabo que tá aqui do meu lado, tá? Porque ele é simplesmente cria do sol nascente, tem mais de 10 milhões de inscritos, eu fiquei bolada com esse número, tá? 10 milhões de inscritos, é um homem de família, tanto que canta com os irmãos e ainda é pai do Baby Jus. A Valen, vocês podem conhecer ela de novela, vocês podem conhecer ela da internet, mas isso aqui não é confusão não, tá? Isso aqui é mérito, porque o que ela faz é amazing de absurdo, cara. Vocês já viram ela na internet, na TV, e ela sabe fazer os dois perfeitamente. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né, Valen? Vocês estavam achando que a gente ia chegar aqui só pra ficar se elogiando? É isso mesmo. Mas, bom, agora que sobrou esse tempo aí, a gente vai falar um pouquinho da Play 9, né? Ah, mal começou e todo mundo já considera pacas, né? Tem só 3 aninhos e meio aí de agência e já é considerada uma das maiores por publicitários, por influenciadores, pelas maiores mentes aí do Brasil, não é isso? Tanto que ela já foi eleita pelo Caboré a melhor produtora do ano de 2022, tá? Ó, e não é só isso, viu? Ela também recebeu o iBest de melhor agência de influenciadores do Brasil. A gente está falando aqui da maior network do YouTube no Brasil, tá? E a pioneira de shows de live e-commerce no Brasil. A Play 9 é tão incrível que conseguiu o feito, gente, olha isso, o feito de selar a paz entre o Felipe Neto e o YouTube. Como? Bom, e para falar sobre isso e muito mais, temos a honra aqui de convidar para esse palco João Pedro Paes Leme e Felipe Neto. Estamos sentindo chiques, hein? Chique. Agora, segura, DJ. Eu quero deixar aqui uma provocaçãozinha, já que você me provocou tanto na outra palestra lá. Quando vocês se conheceram lá em 2010, era interessante pro Felipe, que era da internet, ir pra TV. 13 anos depois, foi interessante pro rei da comunicação no Brasil, Galvão Bueno, sair da TV pra ir pra internet. Então, discorram sobre, a gente vai meter o pé, é isso. Espera aí, só que a Play 9 é sempre surpreendente, não é? Então vamos Realmente. fazer uma coisa? Uma salva de palmas para o rapaz aqui que completou hoje 45 milhões de inscritos no YouTube. Caraca, Brasil! Que isso, hein? Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Top. Tchau, gente. É nóis, Obrigado a galera. vocês Valeu, dois. gente. Boa noite para vocês. Boa noite. Felipe. A gente se propôs na Play 9 fazer uma experiência imersiva. Achamos a letra C e brincamos com a história de descobrindo, né, o ponto C. O nosso C aqui é falar de conteúdo, porque, no fim das contas, o mundo roda, as plataformas chegam, vão embora, continuam a chegar, são mais velozes e tudo, mas quem não tem conteúdo não para de pé. Por isso que eu também pedi os aplausos ao Felipe, porque estar durante 12, 13 anos no YouTube, fazendo conteúdo todo dia e, ao mesmo tempo, conseguir hoje chegar à marca de 45 milhões, é para poucos. Estamos aqui para falar de conteúdo de fato, né? Que é o resumo do que foi minha vida nesses últimos 13 anos. E quando a gente se conheceu, que foi lá em 2011, né? Meu Deus do céu, 2011, estamos velho, cara. Estamos ficando velho mesmo. Eu bem mais que você, inclusive. É, graças a Deus. É bom, porque sempre que eu estou com o JP, eu me sinto jovem. E isso é super legal. Eu quero recomendar a todos a sempre terem um amigo mais velho. Uma pessoa que vai estar do Faz seu bem lado pra nas pessoa. reuniões, em tudo. Tem que ter um você amigo mais velho que tem autoestima boa também, né? Isso. E você também tem, que é o Marcão, nosso terceiro sócio. Verdade, o Marcão tá aí. A gente tem um decano, né? Exatamente, tem 116 anos aí.
Ele consegue superar o JP. Até falando sobre isso, um dia chegaram para mim e fizeram uma síntese muito engraçada que vocês vão ver num vídeo aqui. Eu vou dar um spoiler porque ele é só um pedacinho do vídeo, mas fala assim, quando é que podiam imaginar que um jornalista, um youtuber e um jogador de vôlei iam construir uma empresa como a Play 9? O jogador de vôlei é um ex-campeão olímpico, depois foi do mercado financeiro, foi CEO do Comitê Olímpico, você foi um empresário, e eu, modestamente, depois de ficar 20 anos na Globo, fiz aquela loucura, né, de um dia a gente se encontrar e fazer, vamos fazer algo juntos. O JP, ele sempre foi louco, aquela loucura boa, né? Aquela loucura que enfrenta, aquela loucura que tenta ser disruptivo. O que fez ele, em 2011, olhar para um moleque no YouTube falando um monte de palavrão, um monte de conteúdo bizarro. Ele olhou para aquilo e falou, porra, isso é a cara da Globo. Tinha nada a ver, absolutamente nada a ver. E ele bancou e ele peitou lá dentro e colocou de fato. Eu participei da Globo, foi uma experiência surreal, muito, muito legal. E depois de um tempo a gente acabou se afastando, separamos os caminhos, né? Porque eu fui empreender. E aí quando o JP decide, olha isso, o cara tá no auge lá na Rede Globo, promissor pra cacete, cotado para cargos, ele não fala isso, mas eu posso falar, cotado para cargos, assim, de altíssimo, ele já era alto executivo, estava cotado para aqueles altíssimos lá. Aí ele chega para a Globo e fala, eu vou sair. Quem ele vai procurar para montar a empresa? O youtuber que ele levou em 2011 para a Globo. Então sempre foi um cara que enxergou coisas que outras pessoas tinham muita dificuldade de enxergar, potenciais que outras pessoas tinham dificuldade de enxergar, e que enxergou esse potencial em mim. E eu sempre vou ser grato eternamente por isso, JP. Eu acho que a nossa história em conjunto, ela é parte dessa narrativa sobre o conteúdo, que acabou sendo a pedra fundamental da Play 9, né? Sim. A gente acreditou nisso, você reviu o seu conteúdo várias vezes, para não deixar a Valen sem resposta. A gente pode fazer um lead, que é o começo da história, falando do Galvão, porque tem muito a ver com o que aconteceu e o que está acontecendo hoje no YouTube, e contar um pouquinho, aí a partir disso, cronologicamente, uma semana, mais ou menos, um pouquinho depois daquele jogo, a gente fez um jogo, quem não acompanhou, a gente fez um jogo como uma experiência da primeira entrada do Galvão Bueno no YouTube. Foi um amistoso Brasil e Marrocos, o canal dele tinha 10 mil inscritos, e a gente tinha 2 vídeos postados antes do jogo. O canal terminou o jogo com quase 700 mil inscritos, o pico de audiência foi 1,5 milhão, mais quase 1,6 milhão, né, usuários únicos conectados. Pessoas simultâneas assistindo, né? E passaram pela live 5 milhões de usuários únicos, e depois tivemos 10 milhões de views. Então, assim, nós dois falamos coisas parecidas, mas você foi enfático. Você disse assim, o YouTube está virando a televisão. É isso? Digamos que ele está se posicionando no ambiente digital como a TV aberta sempre se posicionou na comunicação. O YouTube hoje é onde você encontra o conteúdo gratuito. Se você quiser, tem o pago, mas é o gratuito fundamental ali. E se você quiser o conteúdo que você vai considerar lá, talvez premium, diferenciado e tudo mais, você tem os streamings para você pagar, assinar e assistir. Mas o YouTube, ele tem essa questão de ser democrático demais. Qualquer pessoa, hoje conectada à internet, assiste. Então, com isso, não só está enxergando o potencial de atingir todas as camadas da população e ser inserido em todas as faixas etárias e, enfim, classes sociais, mas o YouTube percebeu também, e espero que esteja caminhando nisso, né, para o caminho do ao vivo. Né, e o que é o ao vivo e a importância do ao vivo para o conteúdo. Porque a gente se acostumou sempre a olhar a televisão, ficar lá assistindo, e aquilo era sempre uma grade de conteúdo, né? Então, a Rede Globo, durante muito tempo, foi completamente proprietária da audiência. Ela controlava a audiência durante décadas. A gente assistia, e o que estava passando na Globo era o que a população brasileira consumia. E a mudança disso ela é muito disruptiva, porque hoje você não tem mais esse hábito. Você olha para um jovem hoje, você olha para o teu primo, para o teu sobrinho, para o teu filho, ele liga na TV na Globo? É difícil, vai. Pode até ter. Sempre tem alguém que levanta e fala, meu filho adora. Tá, ok. Tem uma criança, ok. Mas, por hábito, ele vai conectar algum aparelho em alguma coisa. Tá? Dependendo da idade, dependendo da liberdade que os pais dão. E, normalmente, ele vai ter acesso ao YouTube, vai se conectar ao YouTube. Então, o YouTube se tornou um hábito, assim como a televisão era. O YouTube deixou de ser um nicho há muito tempo. Né, uma plataforma que chega mensalmente a 125 milhões de brasileiros, né, ela já não é mais um nicho há muito tempo. Tem desde a minha sogra, que pesquisa receitas com 86 anos,
até o menino que vai buscar o YouTube Kids com 2 ou 3 anos. Né? Então, talvez tenha também essa sensação de que ela se tornou, ou vem se tornando isso, porque quando tinha 20, 30, 40 milhões de pessoas passando por ali por mês, ainda não daria para se tornar algo tão potente como o mainstream mesmo, quase como uma TV aberta. Eu, outro dia, postei uma coisa no LinkedIn, que acho que vale uma reflexão, a respeito de direitos esportivos, falando sobre exatamente isso. Os direitos esportivos sempre foram selecionados por 3 camadas. A camada da TV aberta, a da TV fechada e a internet, o mar da internet. Quando ainda se chamava de internauta quem entrava, né? Parecia que o cara botava Lembro disso não. Um capacete. Muito jovem. Saíram 2 gerações Z aqui, você é geração Y, então você não está tão jovem. Mas eu sugiro que tenha surgido a 4ª camada. Então, como a internet era uma coisa meio amébica, assim, né? Tudo era internet. O que é a internet? Desde o Facebook até o site, o portal XYZ. Hoje o que se vê é o seguinte, a TV aberta, negociando os direitos, a TV fechada, os streamings, que você citou, se alguém quiser pagar, vai ver, e o digital aberto. E isso que você está falando, na verdade, mostra que o maior concorrente da televisão, em algum momento, vai ser o YouTube. Não vai ser TV aberta, eu estou dizendo. Porque a TV fechada hoje compete com os streamings. A TV fechada tem hoje muito mais dificuldade do que o streaming, e o streaming está crescendo, chegou num patamar de relativa estabilidade ali, mas quando você olha e imagina que essa disseminação de outros canais, você, Casimiro, o Galvão, que está entrando agora, o Desimpedidos, todos esses canais, né, grandes, quando você imagina que cada um deles pode negociar o direito, para o detentor de direito é mais dinheiro na mesa. Então, eu acho que tem uma questão no Brasil também de protagonismo que você ajudou a criar quando, né, dinossauro, no bom sentido do YouTube, você, Cauê Moura, Kéfera, Christian, né, e vocês fizeram o YouTube ser o que ele é. Eu acho que em determinado momento agora, vocês entendem que, e a gente entende muito isso, né, que a tese da Play 9 se confirma. Quando eu pedi aquela demissão maluca que ele citou, que levou 1 ano e meio para eu entender na minha analista, era a seguinte: alguma coisa está mudando e não é mais a mesma coisa desde 2004, 2005. Eu não conseguia verbalizar o que era. Eu sabia que tinha mudado com o surgimento do Facebook e do YouTube. E quando eu consegui, né, que foi o momento em que ela disse, agora você está pronto para pedir demissão, eu expliquei para ela de uma maneira bem simples. Criei uma teoria de 5 bolotas, que hoje eu chamo de 5 círculos. Disse, sempre teve o emissor da história, o receptor da história, sempre tem, né, a mensagem, o veículo, e tem um canal para passar. E no meio disso tudo tem o meio. Né? Até então, você, Felipe Neto, precisaria, se não tivesse um canal, ser contratado pela Globo, ou pelo SBT, ou por uma empresa que fosse uma emissora, ia ter um diretor, como eu era o seu diretor lá na Globo, e você era o protagonista. Quando surgiu esse fenômeno novo, você virou a sua Globo, você virou o seu diretor e você virou o seu protagonista. Então, naquelas 5 bolotas, só restaram 2 para chegar até o público. Um veículo que pudesse fazer isso e, do outro lado, o receptor da história, que passou a ser consumidor também. Então, eu acho que esse fenômeno, que acabou sendo responsável pela minha saída da Globo e ter coragem de pedir demissão, foi a comprovação de que aquela tese, que óbvio que a gente foi purificando a tese, né, tentando achar os melhores caminhos, hoje se confirma. Pessoas e marcas vão se tornar suas próprias emissoras. E elas vão concorrer com as emissoras, com os meios de comunicação. Uma pessoa que tem 45 milhões de inscritos tem 3 vezes mais inscritos do que qualquer canal a cabo no Brasil. Então, essa sensação de que, em todas essas camadas que eu citei, a gente vê que o público tem capacidade de ter acesso e escolher mais, isso dá a percepção de que as que são gratuitas, a TV aberta e o digital aberto, vão duelar. Por isso que eu te perguntei, está virando televisão também nesse sentido, você acha? Buscando as mesmas verbas publicitárias e tudo? Sem dúvida. Não, sem dúvida alguma. Inclusive, eu fico imaginando como é que está, nesse momento,
o pessoal das emissoras de televisão em relação a essa questão dos direitos esportivos que estão se pulverizando, né? Porque agora você tem diferentes veículos digitais passando, transmitindo jogos, transmitindo eventos, shows, tudo. E eu imagino como é que está o cabelo em pé, né, dos velhos executivos, aqui não velho no sentido pejorativo mesmo, mas da galera que participou da criação desse modelo de TV que sempre dominou o mercado. E agora você vê um bando de moleque transmitindo o Campeonato Carioca, falando palavrão na transmissão ao vivo, com direito exclusivo do Campeonato Carioca, né? E fazendo uma puta transmissão, um trabalho muito bem feito. Ou seja, é mais uma reinvenção do consumo de conteúdo. O que eu quero saber, acho que as pessoas também estão curiosas, é onde é que eu vou assistir a Olimpíada no que vem? Hoje é na Globo. Mas tu acha que vai continuar nessa próxima Olimpíada? Não vai, porque ela tem os direitos até 2032. Mas e na internet? Aí, se ela não quiser fazer... Mas e se eu comprar? Ah, bom, você tá bem de grana, pô. Isso é uma sugestão? Tô levantando hipóteses aqui. Ele não sabia que eu ia perguntar isso da Olimpíada. Ao contrário da Copa, em que a Globo abriu mão da exclusividade no digital, ela não abriu mão ainda. Mas Foi inteligente a Globo. Pode ser que abra. Mas é uma questão de conta. Se a conta não fechar, é melhor dividir para não tomar prejuízo. Se essa tese da quarta camada valer, se ela for prosperando, pode existir isso. Pode ter um monte de gente no digital transmitindo. E pode, inclusive, ter pessoas que vão escolher algumas modalidades apenas. Não vão querer, elas vão ter que comprar tudo, mas não vão querer exibir tudo. Ou vão. Porque a grande graça, eu acho, da pulverização é porque a TV ela tem uma limitação física. Sim. Ela não consegue, ela já fez de abrir, sei lá, muitos canais, né? Eu lembro uma época que o Sport TV abriu 24 canais. Sport TV 23, era puta merda. Mas nessa última Olimpíada, por exemplo, eu tive dificuldade de assistir algumas coisas. Tipo, sei lá, tinha um brasileiro no tiro ao alvo, o arco e flecha invertido, tipo uma subcategoria do arco e flecha. Eu queria ver e não tinha. Para voltar no nosso ponto do ser, isso tem tudo a ver com ele. Você imaginava, quando gravava vídeos com aquela cartolina atrás, aqueles óculos escuros. Não, mas em algum momento da sua vida, você teria, né, protagonizado uma revolução junto com outros influenciadores, youtubers e tal, e que chegaria onde você chegou. Assim, eu não estou falando do ponto de vista de ego, não. Estou falando de estabelecer um patamar hoje em que as pessoas podem falar, tem um cara bem-sucedido que ganhou o dinheiro dele no digital. Se você encontrar vídeos dessa época, eu falava, mas era mais por um sonho de moleque do que por realmente acreditar que isso ia acontecer. Então, assim, o YouTube era mato, né? Não tinha nada lá, não tinha nada. Não existia o conceito de canal, de inscrição, de nada disso. E quando a gente começa ali e vem a primeira onda dos criadores de conteúdo, era tudo um bando de moleque rebelde, falando putaria e palavrão, e gritando com a câmera, e vendo o que acontecia. Então, tinha um sentimento real de a gente não faz ideia do que vai acontecer, mas a gente não tem nada a perder aqui. Então, vamos fazer tudo e ver o que dá. Agora, não tinha como a gente ter uma noção de que 13 anos depois a gente já está vivendo o cenário que a gente está vivendo hoje. Tem umas pessoas que precisam, às vezes, da chancela de um meio mais tradicional, né? Talvez para você, até naquele momento, quando eu te chamei para almoçar, eu lembro, né, que a gente foi almoçar, você nem estava acreditando direito. Pô, vou estar na Globo, né? Ainda tinha aquela coisa. Eu acho que ainda existe. Existe. Tem gente que ainda olha para a emissora e vê não só a chancela, mas também estabilidade, segurança no trabalho, vai assinar um contrato de tanto tempo. Então, tem gente que ainda valoriza isso. Eu estou tentando tirar dinheiro da Globo há quanto tempo? Falando para ele, sai, cara, cria teu próprio canal, cria tua própria estrutura, porque a Adnet é um gênio, né? A Tatá, a mesma coisa. Então, a gente precisa, de alguma forma, também trazer para dentro do ambiente digital um pouco mais de estabilidade. Sim. Isso é fato. Porque, assim, é uma montanha-russa. Se você quiser, eu te mostro os gráficos financeiros lá da minha empresa. Bem. O negócio é tipo... Não da nossa. Não, da minha. A que eu ganho como artista, né? Como criador de conteúdo. É instável. E aí, isso assusta uma galera, né? Sim. Não é todo mundo que vai fazer também tantos milhões de views e tudo mais. E uma coisa também, no AdSense, né, que é a fonte pagadora do YouTuber, ele é um AdSense baixo comparando com o resto do mundo, né, e tem sido cada vez mais prejudicado por uma pulverização maior de canais. Você acha que existe, em termos de monetização, você tem visto, a gente tem buscado muito isso na Play 9, né? Tentar monetizações que sejam
outras. Acho que a estabilidade hoje não combina muito com... O que eu acho é que novas fontes de receita, que aí ficam mais difíceis e mais complementares, então, não é olhar um lugar só de onde vem. Como durante muito tempo você olhou o AdSense, você tem que combinar. Eu preciso ter um patrocinador master, preciso fazer branded content todo mês e preciso ter um AdSense, porque ele não vai voltar àquele patamar gigante. Esse é um desafio nosso na Play 9, né? É conseguir, quando a gente traz um influenciador novo, conseguir transformar aquela potência de comunicação em diferentes fontes de renda, né? Porque todas elas serão variáveis, todas elas vão depender de conversão, e você tem um desafio gigante todos os meses. Mas hoje está se criando cada vez mais alternativas, né? Antes era só o AdSense, só. Você ia para o YouTube e fazia AdSense. Aí começaram os branded contents, que são os conteúdos patrocinados, quando alguém coloca lá o merchan dentro do meu vídeo. Depois começaram os serviços de assinatura. Depois o pessoal começou a vender camiseta, boné e etc. Então, existem várias formas de você complementar essa renda para você fazer o influenciador se manter ali com um pouco mais de segurança, né, de que não vai faltar dinheiro, mas ele vai conseguir crescer. Eu acho que, nesse aspecto, é muito mais difícil. A transição do tradicional para o digital ou é obrigatória ou é corajosa. Para quem é nativo digital, é mais fácil se arriscar, porque não tem muito a perder. Esse é o mundo dessa pessoa. Por isso que eu digo que ainda tem o sonho de uma chancela, que às vezes não é só na Globo, é fazer um filme no Netflix, é fazer uma série na Amazon Prime Video, entendeu? Eu acho que essas duas coisas ainda vão transitar de um lado para o outro, porque durante a pandemia, falei um pouco isso no último painel, muitos desses TikTokers eram atores talentosíssimos e ficaram sem palco, porque os palcos fecharam na pandemia e usaram o TikTok como seu palco. Acredito que depois de 1 ano, 2 anos, fazendo sketches pequenos, dá uma angústia, como a mesma que você sentiu entrando aqui. Então, o TikTok pode ficar 1 minuto, o cara, beleza, passei 2 anos fazendo isso, mas às vezes ele quer ou voltar para o palco, ou ir fazer uma série. Então, acho que tem uma combinação do que é a sua realização artística com a sua realização comercial. E nem sempre é combinável como você conseguiu fazer, né? Para quem está no TikTok, eu super recomendo o YouTube. A plataforma bem melhor, bem mais legal, você faz vídeos maiores, assim, é bem bacana e te paga, né? Que é importante também, né? Não só usa seu conteúdo. A gente tem TikTokers que estão no YouTube, tipo o Jojo, que estava aqui, que é o maior shorter do Brasil, amo inclusive. Todos. TikTok, te amo. Agora, deixa eu fazer uma coisa. Tem uma dificuldade, que eu já expliquei aqui na outra palestra também, da gente explicar a Play 9. Né? Sempre houve. E uma das dificuldades, talvez a central, é que a Play 9 surgiu num ambiente em que aquele mato alto que você falou já tinha, de certa forma, começado a ser desbastado, mas também não era nada muito claro do que se via, e foi acelerada enormemente pela pandemia, né? Porque as pessoas entraram no mundo digital. Pra você ter ideia, entraram mais de 18 milhões de consumidores no e-commerce do Brasil, e hoje tem praticamente 95 milhões. 18 milhões entraram em 1 ano e meio de pandemia. Então, como é difícil explicar, e a gente quase nunca consegue, embora, graças a Deus, as marcas e os influenciadores gostem da gente, eu pedi auxílio para a gente ter um vídeo que tentasse explicar isso. Eu acho que vale a pena ver. Fabão tem um sonho, viajar para o Japão. Mas outro dia ele pode ir atrás de realizar isso. O que tem para hoje é tentar convencer Camila Farani a ser sócia da empresa em que trabalha. Será que a Tubarão está a fim de investir sem nem saber o nome da firma? Fábio, pelo que eu entendi, você veio aqui representar seus chefes, é isso? Oi, Camila. E é isso mesmo. Eu tô aqui representando um trio de sócios fundadores de uma empresa do ramo do entretenimento. E por qual motivo que você não pode revelar que empresa é essa? É a Vingança do Proletariado. Como? A Vingança do Proletariado, e eu te explico, tá? Tem muitas empresas que abrem vagas e a galera se inscreve sem saber nem o salário, nem a empresa. Então eu quis deixar essa vaga para sócia sigilosa. Eu represento uma empresa de conteúdo e entretenimento com um time de influenciadores que soma mais de 650 milhões, eu disse milhões, de seguidores inscritos nas principais plataformas. Somos 7 bilhões de views todos os meses. E com tudo isso, estou aqui te convidando a virar uma sócia. E aí, Tubaroa, vamos mergulhar nesse mar do entretenimento digital? Olha, esses números eles são até um pouco familiares, assim, são bem impressionantes, mas quem são os fundadores mesmo dessa empresa?
Um youtuber, um jornalista e um jogador de vôlei. Um pouco aleatório, né? Eu não diria aleatório, eu diria diverso. Vocês são uma agência de influenciadores, é isso? Não, senhora. Somos um verdadeiro ecossistema que une marcas, influenciadores e a audiência. Eu quero te apresentar nosso time de influenciadores. Não, peraí, você ainda trouxe alguns amigos aí? Não, eu vou imitar bem melhor. Tá, Fabão, isso aqui não é um show. Amiga! Ai, amiga! Tá, não precisa gritar, eu já entendi. Bem, amigos, aqui é o Fabão, estou Fabão, aqui eu no acho que eu já canal da entendi. Camila Farani. Fabão, eu acho que já... E sejam muito bem-vindos! Sim, eu tô aqui na Rio de Sim Fabio, para te aqui passar não todas é as um show de informações. talento. Bem-vindos! Fabão, É não isso, precisa e é gol! E é uma revoada de 700 Ainapurus sairão de baixo cantando o canto do cristal. Tá. 1 milhão de Ainapurus. Fabão, eu acho que eu já mas... entendi. Eu acho que eu já entendi tudo. Eu tô te perguntando por quê? Porque eu sou sócia de uma empresa parecida. Eu já entendi de diversidade, já entendi que é uma agência de influenciadores. Agora eu preciso saber o nome pra saber se eu não tenho conflito de interesse. Você é concorrente? Qual o nome da sua? Fala primeiro, por favor. Tá, vamos fazer assim, ó. Quando eu falar 3, 2, 1, a gente fala o nome da empresa, tá bom? Fechado. 3, 2, 1, Play Play 9. 9. É Play 9. Play 9. Não, todo mundo fala Play 9. Não, mas é Play 9. Não, eu falo Play 9 desde quando eu cheguei. Fica um pouco mal se eu descobrir que agora que nunca foi. Escuta a tubaroa. Play 9, é bonito, sonoro. Play 9. Play 9. Perfeito, Play 9. Muita gente descobriu que falava Play 9 errado? Sim, muita gente balançando a cabeça. Tá. Fabão, obrigado por essa participação maravilhosa, hein? Muito boa. Muito bom, muito bom. Aqui, eu acho que a gente mostra também uma coisa legal com esse vídeo, que a Play 9 foi se reestruturando em busca de sócios que pudessem ajudar a gente a crescer. A Camila, de fato, é sócio. A Camila Farani é sócia da Play 9. Então, a gente montou um grupo, né, de sócios fundadores, somos eu, o Felipe e o Marcão, de sócios executivos que estão aqui, queridos e brilhantes, Gustavo Serra, o Serrinha, que participou do último painel. Gente, aí tem fã-clube, adorei. É. Não, dá para ver que a Play 9 toda sentou ali, né? É o único lugar onde bate palma. Tiago Meirelles estava aqui também, e a Tato Bono. 3. Então, assim, os grupos são bem definidos entre os sócios fundadores, os sócios executivos e os sócios do board, né? A Camila é uma dessas sócias. Ainda temos uma turma bem legal e querida, entre os quais estão Clécio Guaranis, Marco Fitzben e Rony Meisler. E o Elbert Costa. Então, pessoal, eu acho que também um pouco do que o Felipe trouxe, dessa ideia de que o universo digital precisa ter mais monetização, mais fontes de monetização, também conversa com a ideia de que ele precisa ser mais organizado. E eu acredito que empresas como a nossa, e como várias outras que estão aqui, a NWB, que eu admiro muito, o que a Live Mode está fazendo agora, não vou citar, vou esquecer várias, né? Mas, enfim, várias nesse segmento de estúdio, pessoas, além de tudo, queridas, né? que mexem nesse ecossistema e tornam as coisas mais cooperativas e trazem profissionalismo, estão ajudando a fazer isso que você falou. Imagino que naquela sua época não fosse assim, né? A grande inovação que essas empresas trouxeram para o mercado foi criar confiança, principalmente, para que marcas e empresas em geral entrassem nesse ambiente, né? Porque na época, que eu tive que lidar, vocês não têm ideia, a quantidade de empresa que queria anunciar no meu canal, onde era cheio de palavrão, onde era cheio de coisa politicamente incorreta, etc., e falava assim, não, mas a gente quer aquele merchan engessado, a gente quer você apresentando um cartão de crédito. E eu falava, pô, cara, mas isso não tem nada a ver, né? A galera vai ficar revoltada com a propaganda, eles vão ficar incomodados com isso. Não, mas é a única forma que a gente trabalha, a gente tem diretrizes, o jurídico não vai aprovar e tudo mais. E isso tudo vem mudando. Mas, assim, é incrível como 13 anos depois ainda não mudou completamente. Você ainda tem uma resistência, ainda tem uma dificuldade com determinadas marcas de conseguir se adaptar para o universo digital. Mas o trabalho que a Play 9 faz é justamente nesse meio campo. Realmente consegue se conectar dentro desse ambiente com marca, influenciador e todas as outras variáveis no entorno, né? Fico pensando, por exemplo, no projeto do Galvão, onde a Play 9 ela não é só aqui. Pra vocês terem uma ideia, o JP entra em contato comigo e fala assim, vamos transmitir um amistoso da seleção. Se prepara aí, tem que criar alguma coisa para você participar. Falei, tá, quando é? Daqui a 5 dias. Teve que levantar absolutamente tudo para transmitir um jogo da seleção brasileira. Então, a Play 9 teve que agir em todas as frentes diferentes. Em 5 dias, fechou todos os patrocínios, por exemplo. Quantos foram?
6 marcas diferentes fecharam no intervalo de 5 dias. Teve que fechar com todos os colaboradores, com todo mundo que ia participar, fazer a transmissão, todos os terceirizados para fazer, levantar o sinal, para fazer o jogo, para ter gente no estádio, para ter gente aqui. Então, é uma loucura. Era no Marrocos, né? Não era aqui na O jogo era no Marrocos. Pois é. Então, a Play 9 justamente é um ecossistema. Por isso que eu gosto da palavra ecossistema, né? Ele está ali para justamente fazer todas as engrenagens funcionarem e ela ser o que conduz tudo. É que a Play 9 é um ecossistema baseado em conteúdo que gera soluções para marcas e influenciadores. Porque aí ela ajuda a expandir a audiência, né? Muitas vezes a audiência coletiva, inclusive. Quantos de vocês ali naquela transmissão não ajudaram a somar a audiência para os outros, né? E em vários momentos assim. Sobre esse tema que você citou, passageiro, mas que vale a pena explorar, outro dia aconteceu uma coisa com uma marca parecida com o que você viveu lá atrás. Queriam que a Paola Carosella, nossa queridíssima, que, né, tem o canal dela lá na nossa network, fizesse uma campanha absolutamente engessada. E deram um texto e tal. Ela leu uma vez, 2 vezes, falou, gente, desculpa, não vou, eu vou ter que mudar. Eu não sei ler essa palavra, eu sou argentina. O problema maior disso tudo é que você desagrada todo mundo. Você desagrada o influenciador, você desagrada a síntese do conteúdo, que fica prejudicada, e você desagrada a audiência. Então, você, como marca, querendo usar aquela audiência ao seu favor, você faz o contrário. Quando você não se encaixa com aquele produto, com aquele conteúdo, você acaba fazendo o consumidor que está do outro lado sentir rejeição. E falar, porra, que merda de propaganda, cara, que bosta, não quero ver isso. A não ser que seja tão ruim, mas tão ruim, que aí ele pega e compartilha com alguém. Aí é maneiro. Tem gente que faz de propósito, faz a pior propaganda possível para virar meme e viralizar. É óbvio. Então isso acontece muito. Mas normalmente não. Quando a marca quer essa coisa engessada, não é pensando nisso. É pensando em realmente ser engessado. Por quê? Porque ainda tem muita influência do jurídico. Amo advogados, pelo amor de Deus. Se não fosse vocês, eu estava preso. Mas, assim, vocês estão rindo? Ainda mais nos últimos 4 anos. Mas o jurídico, ele vai tentar sempre minimizar o risco ao trabalho dele. Ele é pago para minimizar risco, né? Então, ele vai analisar cada linha que é dita. E é o jurídico que, às vezes, vai falar, não, a Paola não pode trocar essa palavra, porque essa palavra, se trocar para essa outra, abre uma margem de interpretação tal para não sei o quê do Código do Consumidor. Mas tem muita gente já bancando isso entre o pessoal de dentro das agências e das marcas, né, que é da área criativa. Falando assim, gente, se não tiver, não vai. Eu vejo, pelo menos. Sim. Se você fizesse assim, uma análise, sei lá, desses 13 anos da sua vida digital, né, que parecem uma eternidade, porque se você pensar que o YouTube tem 17, você praticamente nasceu junto com o YouTube. Né? Divide em 3, assim. Vamos dizer que você dividisse 12 por 3. A cada 4 anos, você conseguiu ver uma mudança, ou, como parece, foi mudando numa velocidade boa, e nos últimos 2 anos virou uma coisa absurda. Foi isso aí. A pandemia foi a pior coisa que poderia ter acontecido, e ela acabou causando, dentro de todas as consequências, alguns impulsionamentos, algumas mudanças muito drásticas. E dentro do nosso meio, ela acabou fazendo essa transformação, de fazer com que muita gente ficasse dentro de casa, passasse a consumir conteúdo e fazer compra de outra forma, gerou a ascensão do TikTok, gerou um nível de minutagem por pessoa assistindo, né, em aparelhos mobile absurdamente alto, e isso, obviamente, fez com que o mercado voltasse a atenção. Né? E aí virasse para aquilo e falasse como que a gente pode evoluir dentro desse ambiente digital. Então, foi um processo que acabou sendo natural, só que foi muito rápido, e está sendo ainda, né? Está sendo muito veloz o que está acontecendo. Então, eu diria que começou a primeira etapa, uma etapa completamente de descobrimento, o que vai acontecer, como é que se ganha dinheiro com isso. Isso durou até 2015, 2016, a galera derrapando. E de 2016 a 2019 já era assim, pô, dá para fazer muito dinheiro de fato, dá para construir coisas com audiências colossais de fato. Foi a época do canal Irmãos Neto, a época que a gente criou aquele monte de loucura, meus cabelos coloridos do cacete. Aquilo explodiu, absurdos. A internet começou a sair de fato do digital, ou seja, ela começou a ser de fato mainstream, ela começou a invadir as casas de todo mundo, as pessoas aprenderam a botar na televisão da sala, que era uma coisa que até ali 2017 não existia, ninguém assistia YouTube numa TV. Aí as pessoas começaram a fazer essa transformação
Em 2020, o que já vinha explodindo é um negócio de louco, assim. É quando até vem a saga Minecraft, né? Que muitos filhos de vocês devem estar desesperados para saber da terceira temporada. Aí, viu? Sabia. Sempre tem alguém que está desesperado para a terceira temporada. E aí, aquilo, cara, foi um negócio que eu nunca tinha visto, assim. 2020 foi o ano em que eu não imaginava. Você tratou a saga Minecraft como uma novela? Porque eu olhava e falava, o Felipe está fazendo uma novela de 9 meses. Eu precisava criar conteúdo em casa, só isso. Não, depois que você percebeu. Eu sei que no momento foi bem intuitivo. Eu juro. Mas quando você começou a elaborar personagens, tinha um cara Sim, que era o mal, sim. bom e tal. Eu começo a saga Minecraft falando, bom, o mundo mudou. Eu não posso sair de casa. Eu vou ter que criar conteúdo sem a minha equipe, sem gravar em estúdio. O que eu posso gravar sozinho? Vou jogar Minecraft. A galera começou a gostar, eu comecei a desenvolver, óbvio, né? Aí me debrucei, fui criar roteiro, fui criar história, fui criar tudo para fazer com que ela ficasse cada vez mais interessante. Porque o maior desafio da internet não é explodir, o maior desafio é o que fazer depois. Porque quando você tem um fenômeno, você consegue atingir milhões de pessoas, as pessoas viram o olho para você e elas dão muito pouco tempo. É que nem um Se Vira nos 30 do Faustão. Elas vão te dar muito pouco tempo para você convencê-las de que elas realmente vão se tornar suas seguidoras ou simplesmente acompanhar seu material. Caso contrário, se você não convencer, elas só vão lembrar de você um dia. Tipo, lembra daquele meme? Aquele maluco. Mas eu acho que houve um outro movimento também que aconteceu, e você acompanhou bem, muitos fizeram também com sabedoria, que é entender qual é a complementaridade das plataformas. Você é isso, você é o clown no YouTube, você é o cara meio vida social no Instagram. Clown é uma forma elegante de chamar de palhaço. Vocês viram, né? Mas, no Twitter é meio guerrilheiro. Porque militante perdeu um pouco, né? Ficou um pouco meme ruim, né? Muita gente se estabeleceu com esses olhares do que a plataforma permitia de melhor. Você não ia fazer, né, no Twitter o que você faz no YouTube e vice-versa. Então, como é que você enxerga essa complementaridade de plataformas? Tem gente aqui da plateia, por exemplo, que só conhece um lado meu. Porque eu tenho um comportamento completamente diferente e é de propósito. No Twitter, no Instagram e no YouTube. Quem me acompanha só no Twitter acha que eu sou uma pessoa. Quem me acompanha só no YouTube acha que eu sou outra, e no Instagram outra. E isso é importante pelo seguinte, cada plataforma foi criada com um intuito. O YouTube tem um objetivo, o Twitter tem outro, o Instagram tem outro, o TikTok tem outro e outras plataformas têm outros objetivos. Por exemplo, eu não estou no LinkedIn, porque eu fui banido uma vez, eu não sei porquê, e eu nunca consegui voltar. Juro, tem alguém no LinkedIn que me desbane. Eu não fiz nada. Juro por Deus, eu não sei porquê. Vou fazer esse esforço por você. Eu não sei porquê. Eu tô banido lá, eu tento logar e falo, você está bloqueado. Tá? O Uber também. Eu nunca deixei de pagar uma corrida Uber. Não sei também, porque eu tô bloqueado no Uber. Eu tenho uma tese, mas eu não vou entrar, porque senão vai enviesar a conversa. Pode ter a ver com o motorista que te deu 0 nas estrelas. Será? Pode. Olha só, momento que você estava indo votar, talvez. Mas isso então, assim, cada plataforma... Cada plataforma tem um objetivo. E se você souber navegar no objetivo daquela plataforma, você é capaz de produzir conteúdos diferentes que mostrem diferentes lados seus. E eu amo isso. Eu amo seu guerrilheiro no Twitter, que é uma plataforma justamente de debate, de construção de ideia, de você fazer as pessoas comentarem um assunto. Eu amo no Instagram ser esse meu lado mais... coluna social, quase. É uma coisa mais fútil, né? Uma coisa mais... E não é fútil de demérito, não, porque eu tô lá, eu tô criando conteúdo fútil. Mas talvez a autenticidade... Uma coisa mais leve. Leve, né? Embora eu seja muito reservado, não mostro muito da minha vida privada, eu mostro um pouco do que eu sou fora das produções, fora do conteúdo pensado e tudo. Então eu uso o Instagram para isso. E no YouTube, 100% profissional. Eu diria, te conhecendo bem, o Felipe mais parecido com o Felipe é o do Instagram. Porque lá é onde eu tô, sei lá, eu pego o celular, me faço um story e tô ali de boa. Porque você precisa roteirizar, pensar e fazer o YouTube como uma persona que você encara. Sim. Você encarna uma coisa que no Instagram você sai pensando e no Twitter hora. Eu sou absolutamente insuportável, que eu não sou na vida real o tempo todo. É, verdade. Tipo, eu sou insuportável quando eu cismo, sacou? Tipo, tem algo errado, aí eu fico insuportável. Ou quando o Botafogo perde, né?
Eu posso falar isso porque eu também sou, pô. Não tem Mas é porque toca aí, toca na ferida, né? Pra que falar de Botafogo agora? Nesse né? momento é cruel. Pelo menos a gente foi campeão da Taça Rio, tá? Respeita, cara. Comemorou o título da Taça Rio, que para quem está aqui e não sabe o que significa, é um torneio que não vale nada. É a disputa do 5º lugar do Carioca. E que resolveram dar uma taça para esse torneio, porque o cara que perdeu, que ficou em 5º, não conseguiu chegar nas semifinais. Mas pra que você está explicando? Não precisa. Fala que foi campeão só. Sei lá, eu não fui a terapia essa Daqui semana. a 20 anos alguém vai lembrar disso? É campeão da Taça Rio, porra! Por isso mesmo. Ninguém interessa não, eu cara. devia ter ido lugar. à terapia essa semana. Eu estou falando coisas aqui que eu tinha que ter falado com minha Botafogo é um dos grandes temas da minha terapia, inclusive. Isso não é zoeira. Por que vocês estão rindo quando eu falo coisa séria? Tipo, eu quase fui preso, galera. Botafogo é uma merda. Olha, Poxa. Eu vou tentar afunilar a nossa conversa para explicar um pouco mais do que a gente acha que vem por aí. Ok. Tá? E considerando um pouco do que a gente tem visto na Play 9, mas o mercado como um todo. A empresa que a gente criou, ela é baseada nessa ideia toda que a gente discutiu aqui, e ela tem 3 verticais, 3 unidades de negócios. Ela tem a Play 9 Talents, que obviamente cuida de talentos e influenciadores, a Play 9 Brands, que cuida de marcas, e a Play 9 Action. Eu estou falando e estou rindo de mim mesmo, falando, por que está tudo em inglês, né? E a Play 9 Action. Exceto o 9. E o 9 está em português. E aí, essa composição de pessoas, marcas e produção, ela gera para nós essa audiência enorme que a gente falou, né? E a gente hoje tem a maior network de YouTube do Brasil, e somando as plataformas com esses influenciadores que estão na Play 9, a gente faz 8 bilhões de views por mês. O que eu acho que vai acontecer é um fenômeno de, já que você citou o Uber, de uberização da influência. Calma, pelo amor de Deus. Eu acho que vai haver uma Play 9, 2, 5, 10, né? Das que eu citei aqui, Dia, NWB, Live Modes e outras. Vai ser necessário a gente ter uma plataforma de tech que possa auxiliar os outros, porque é impossível você dar apoio para todos esses. Então, o que eu estou dizendo é que o atendimento vai ser meio uberizado, bom, em plataformas que possam fazer isso. Pensa só, a Play 9 tem 92 influenciadores. E a gente já estabeleceu, inclusive no nosso board, que não vai passar de 150. Pode ser que a gente mude. Mas a ideia da Play 9 na área de influenciadores é ser mais uma boutique do que ser uma gigante com 1.000 influenciadores. Mas a gente não pode virar as costas para 9,5 milhões de influenciadores que se dizem influenciadores no Brasil hoje. É importante lembrar que uma pessoa com 10 mil seguidores, às vezes, ganha mais dinheiro do que uma pessoa com 500 mil. Porque se ela tiver 10 mil seguidores de compradores de carro, eu te garanto que ela vai fazer muito mais dinheiro do que uma pessoa com 500 mil de seguidores em faixas etárias distintas. Então, isso é importante as pessoas lembrarem disso. Muita gente minimiza o microinfluenciador. Acha que o microinfluenciador é bobagem e tudo. Eu acho que é um novo fenômeno, sinceramente. Porque, se você fizer uma comparação com antigamente, você é mainstream. Você é a Globo do digital. Calma. Não, mas sério, pô. E quando você olha os microinfluenciadores, eles são os pequenos canais a cabo da TV Pesca, que não dava nada no Pay TV. Mas que, se tiver um público engajado, com aquela teoria de 1,000 true fans, né? Que basta você ter 1.000 fãs realmente engajados para você viver a sua vida. Então, eu acho que alguns, quando se segmentarem para esses segmentos mais caros, como você falou, não vão ter problema de dinheiro, se forem realmente bons no que fazem. Outros, possivelmente, não estarão em segmentos que paguem tão bem. Então, acho que eles vão precisar de mais apoio, sabe? Apoio de plataformas, inclusive a gente está... Tecnologia mesmo, Tecnologia, né? A gente está desenvolvendo uma que, não darei spoiler, mas a gente, em breve, acho que vai ajudar bastante esse ecossistema com essa plataforma. Você vê um fenômeno diferente desse, assim, de pessoas querendo virar... Porque o grande negócio hoje, para as pessoas que gostavam de querer ser jogadoras de futebol, é querer ser influenciador. Elas olham, às vezes, de uma maneira meio distorcida essa vida, mas continuam querendo. Você vê a quantidade de jovem que hoje pensa justamente em criar, produzir, ser criativo, porque a gente viveu num mundo que matou muito a criatividade humana. Até muito pouco tempo atrás, antes da real democratização da produção de conteúdo, a gente matou a criatividade do ser humano. Né? As nossas escolas, embora, obviamente, sejam incríveis e façam um trabalho fantástico no âmbito da alfabetização até a entrega para a faculdade,
elas infelizmente tiveram que podar a criatividade porque não dava tempo de se criar uma escola que fosse voltada para a criatividade. E quando surge o ambiente digital e democratiza com câmeras baratas, com smartphone com câmera embutida, e as imagens do smartphone começam a ficar tão boa quanto de uma câmera e tudo, você começou a despertar de novo esse interesse criativo. Isso é um fenômeno fantástico. E aí os jovens começam a ficar deslumbrados, querendo participar desse ecossistema. Tem que ter seus freios, óbvio. Tem que ter pai e mãe presente. Tem que ter, esperar a idade certa. Tem muita coisa envolvida, mas é um fenômeno muito, muito interessante de se analisar. Agora, o que a gente precisa se preocupar para o futuro nós precisamos ter a tecnologia nos servindo, mas dentro da criatividade, nunca substituindo. E isso é fundamental, porque o que a gente está vendo agora com o avanço da inteligência artificial é um fenômeno que pode, de fato, tirar do potencial humano a nossa capacidade criativa e jogar para uma máquina que vai ser capaz de compor, escrever, roteirizar, criar literatura. E isso, para mim, é um assassinato de parte fundamental do que é ser humano, de fato. Então, eu acredito que a gente precisa usar a tecnologia ao nosso serviço, como a Play 9 está fazendo, de estruturar painéis de controle com gráficos e sistemas que vão encontrar soluções para auxiliar o desenvolvimento de conteúdo, mas nunca substituir o trabalho de um roteirista, de um compositor, de um cantor, de um ator, porque esse é o meu medo para o futuro e onde eu acho que a gente precisa, de fato, trabalhar com políticas sociais públicas para regulamentação, que já está acontecendo no mundo inteiro por essa preocupação. Concordo com você também que a inteligência artificial é incrível se puder fazer o papel que a ela deveria caber, que é de melhorar a produção de algo que seja mecânico no ser humano e não do que é criativo. E muitas vezes até, mesmo com, estamos falando disso e pensando no ChatGPT, obviamente, mas quando você olha o ChatGPT, se ele for uma ferramenta de pesquisa para alguém, ele pode ajudar. Agora, ele nunca deveria ser a ferramenta que cospe um texto final, ou que faz a sinfonia, como você falou. Agora, veremos o que vai acontecer também, Se isso acontecer, eu concordo com você, eu sou tão romântico quanto você. Eu acho que é um tiro no peito da humanidade, se a gente conseguir botar em dúvida aquilo que a gente tem de mais diferente, talvez, de todos os outros animais, que é a nossa criatividade, a capacidade de compreensão, embora sejamos muito piores do que eles em vários momentos, piores que os animais. Mas, gente, antes da gente entrar nesse aspecto filosófico da nossa conversa, eu vejo ali que faltam 2 minutos e é a hora que todo mundo começa a ficar desesperado na Play 9, mandando, daqui a pouco vão piscar luz ali, porque a gente não pode deixar o painel estourar. Olha, eu queria primeiro agradecer muito. Eu acho que tudo o que nós dois ouvimos ali atrás, certamente os outros sócios e as pessoas que estão aqui, diretores, coordenadores, gerentes, time da Play 9, ouviu ser dito, dá muito orgulho, Felipe. A gente não tem nem 4 anos de existência, a nossa empresa. A gente se reencontrou há 7. Então, eu queria agradecer a vocês todos por terem vindo aqui, por terem essa paciência de nos escutar. A nossa intenção é realmente fazer algo que possa ser determinante ou transformador para esse universo da cultura digital, da transformação de pessoas em emissoras, para que isso possa fazer com que elas também tenham uma vida melhor. Queria dizer também que é um prazer estar nesse lugar aqui, acho que foi incrível a gente ter conseguido essa parceria com o Rio TC. Agradeço muito ao Lazzarini e a equipe dele por terem topado essa parceria, muito obrigado. E queria agradecer, você me agradeceu no início, eu queria agradecer você no final, porque você também podia ter achado, caraca, eu vou me associar a esse cara, está ficando velho, pode ficar obsoleto e tudo mais. E foi uma coisa que, fora as nossas brincadeiras sobre idade, nunca aconteceu. A gente talvez tenha conversado sempre, em todas as nossas conversas, no mesmo tipo de vibe, assim, em termos de diagnóstico do que está acontecendo, percepção, em vários aspectos, inclusive a gente é bem alinhado. Mas falando só do ponto de vista digital e de conteúdo, eu acho que talvez realmente você não tivesse feito a Play 9 sem mim, mas eu também não teria feito sem você. Então, ao Marcão que está aqui, Serrinha, Tato e Tiago, e aos nossos sócios do board, e a todas as pessoas que estão aqui, aos diretores, gerentes
e todos os nossos lindos componentes do nosso time, muito obrigado. A Play 9 é hoje a essência do que a gente acredita. É uma empresa diversa. A gente tem um trabalho feito para isso. É uma empresa em que 30% das pessoas se autodeclaram pretas e pardas. 37% das pessoas se autodeclaram LGBTQIA+, e que tem 56% de mulheres e 44% de homens. Eu acho que isso também diz bastante sobre a Play 9. Muito obrigado, gente, a todos vocês, todas as pessoas presentes. De fato, é um orgulho imenso. Eu me sinto mega fora da minha zona de conforto quando eu venho falar assim, dessa forma de business, de tudo. Porque eu tô acostumado a falar merda, né? Então, quando eu né, é isso. Eu falo merda ou eu falo militância política. Quando não é, eu fico meio que tentando me encontrar. Mas ainda bem que eu tive esse cara aqui do meu lado, como sempre, orientando aqui a conversa. E espero que vocês tenham aproveitado. Sei que eu gostei muito de estar aqui com vocês. Espero que aconteça mais vezes. Sempre que me convidarem, eu vou estar aqui. Obrigado de coração a todos vocês. Falar de conteúdo ao lado do Felipe Neto, além de amigos, sócios e tudo mais, para mim é um dos transformadores dessa narrativa do conteúdo digital no Brasil. É um privilégio. Sei que a gente se complementa bastante conversando, mas tem muitas vezes em que eu faço perguntas, ouço, abro o debate com ele e ainda me surpreendo com as respostas. Nesse momento em que se fala de milhões de visualizações, dinheiro, monetização, o que vale dentro da Play 9 é autenticidade e eu diria liderar pelo afeto e pela confiança, porque quando a gente perder isso, não adianta ter milhões de seguidores, porque a gente vai dormir mal à noite. Então eu prefiro dormir bem com uma empresa que vá crescendo aos poucos, mas que nunca esqueça da sua essência.